Chamei capitão da Embrusa, chamei pra me ajudar. Chamei capitão da Embrusa, chamei pra me ajudar. Levar o navio militar, capitão da Embrusa, seu companheiro. O sincretismo, ele promove essa síntese que é a marca principal da Umbanda. Em todas as casas de Umbanda existem manifestações de caboclos, de pretos velhos, de crianças, boiadeiros, marinheiros, baianos, exus. Isso é também um denominador comum da ritualística umbandista. A Umbanda é um sistema religioso genuinamente brasileiro. Ele se formou através da síntese cultural, da síntese étnica e da síntese espiritual das três matrizes formadoras da brasilidade, ou seja, do povo brasileiro. A primeira delas é a raiz indígena, a segunda a raiz africana e a raiz euroasiática ou indo-ariana. Sou neta do Zélio Fernandino de Moraes. Olha, pela história que eu sei, e que na época de 1908, ele tinha 17 anos, estava desenganado por médico, ninguém sabia o que ele tinha, e puxa daqui, vai para o médico de lá, tá ficando maluco. Tanto fez que resolveram levá-lo à Federação Kardecista de Niterói para ver se alguém via alguma coisa. As entidades chegavam a ele e ele, como rapaz novo, quase sem instrução, ele falava muito bem. Ele tinha uma retórica fantástica e ficava todo mundo muito assustado, porque o caboclo era assim, o caboclo das 7 cruzilhadas, que então era o caboclo que estava falando por ele. Só que um consulente, uma pessoa que estava presente, falou: você diz que você é um caboclo, e o kardecismo não aceitava naquela época nada disso. Ele disse: então, eu vou fundar uma religião que vai se chamar Umbanda, onde nós vamos aceitar todos aqueles que baterem na nossa porta. E aí surgiram os pretos velhos, os caboclos. Existe um consenso de que o médium Zélio Fernandino de Moraes, egresso do kardecismo, tenha fundado no Rio de Janeiro a Umbanda. Mas por diversas razões isso foi revisitado, esse consenso foi revisitado, e hoje já se sabe que mesmo antes do Zélio Fernandino de Moraes fazer o anúncio público da Umbanda, já havia manifestação de caboclo através da incorporação de preto velho em vários locais do país. A Umbanda é a manifestação do espírito para a caridade. Seu objetivo superior é o de despertar anseios, espiritualidade na criatura humana. A Umbanda, para mim, é caridade, humildade e amor.
chego aqui que eu arrepio da cabeça aos pés. Quando dá o primeiro toque no atabaque, eu sinto que eu tô ligado com o universo e que acabou. Na hora que eu chego aqui, eu trabalho, né, tem um dia super atribulado, mas na hora que eu chego, acabou. É a hora da Casa Santa, é a hora que a gente presta caridade. Eu não tinha isso em outras religiões. Umbanda ela tem as suas convergências e divergências que vão apresentar em características próprias de rito. Se eu pudesse colocar uma linha, eu vou colocar de um lado que é mais cristão e do outro lado que é mais africano. E dentro desse segmento de reta vão existir escolas diversas, a gente chama de escolas, que são as formas de se praticar a Umbanda, algumas com características mais cristãs, outras com características mais indígenas, outras com características mais africanas. Mas todas elas têm um diálogo entre os seus ancestrais. Então, caboclo, preto velho, criança, baiano, boiadeiro, exu, são figuras que vão percorrer todas elas. Mas elas têm modos próprios da prática. De fato, a Umbanda é uma religião brasileira, mas ela tem matriz africana, né? Ela tem uma herança africana muito suprema. E os escravos e os praticantes das religiões, que não o catolicismo, quando na época que imperava, que não se podia praticar outra religião, que era proibido mesmo, senão eles iam para o tronco, tinham que adorar os deuses. Então imagina uma pessoa que veio da África, que cultuou, por exemplo, Ogum durante a vida inteira, chegar aqui e ser obrigado a cultuar um outro santo, né? É como querer trocar o pai de uma pessoa, é muito difícil. Então eles passavam a cultuar os santos católicos, fazendo uma associação. Então se eu queria cultuar Ogum, eu cultuava São Jorge, montava o altar com São Jorge. Mas a gente cultua, né? Quando acontecia, praticamente um combinado. Estou rezando para São Jorge, a minha oração é para Ogum, né? Internamente era para Ogum. A Umbanda herdou esse sincretismo no decorrer da história. Vamos defumar, filhos de fé, defuma, defuma com as ervas da Jurema, defuma com a ruda e guiné. O sincretismo religioso que está muito presente na Umbanda faz essa aproximação das várias tradições de forma atraumática, ou seja, de forma pacífica. Então, todos nós da Umbanda vemos o sincretismo como uma vantagem do ponto de vista da sua constituição, do seu desenvolvimento, na medida em que aplaca a competição, os sectarismos, as ortodoxias. Então, o sincretismo, ele promove essa síntese que é a marca principal da Umbanda. A gente obviamente acredita em Deus, é o fundamento de qualquer religião, um ser supremo, né? Não importa o nome desse pai, na Umbanda ele tem diversos nomes, né? Zambi, Olorum, é o Deus maior, o Deus supremo que governa tudo e todas as coisas, né? É uma religião hierarquizada, no sentido de que existe uma hierarquia espiritual, uma organização. Então, se a gente fosse resumir a hierarquia, a gente tem, de forma bem simples, a gente tem Deus, orixás e os guias, né? Dentro dos guias tem mais uma série de outras sub-hierarquias, né? Enfim. Os orixás são as forças da natureza, que a tudo governam junto de Deus. Os orixás são muitos orixás, né? Então a gente tem, poderia nomear, né, para não ser injusto com todos, mas tem Ogum, Oxóssi, Yansan, Oxum. Cada orixá rege um campo do conhecimento, né, um campo do universo. Nós, quando falamos em incorporação, nós esquecemos que todos nós somos um composto energético. Nós somos um campo eletromagnético. O nosso corpo é constituído disso. Nós vemos a parte visível, sensível, que é o nosso corpo, mas existe muita energia ao nosso entorno. E as entidades sem corpo também têm energia e têm um campo eletromagnético. Quando nós incorporamos nos terreiros, é essa conexão dos dois campos eletromagnéticos, desse invisível, meu e da entidade.
Ela não me possui, ela não me agride, ela simplesmente atua num campo mais sutil do médium. Isso é incorporação. As divindades que se manifestam através da incorporação ou de várias outras modalidades mediúnicas são aquilo que nós chamamos de ancestrais ilustres. São ancestrais da humanidade que, se revestindo de uma forma simbólica, ou de crianças, ou de índios, ou de negros, vêm para ajudar a humanidade a fortalecer a sua inteligência, a sua virtude e aprimorar a sua qualidade de vida. Esses ancestrais ilustres são também emissários dos orixás, que por sua vez são emissários da divindade suprema. Chamei capitão da encruza, chamei pra me ajudar. Chamei capitão da encruza, chamei... Em todas as casas de Umbanda existem manifestações de caboclos, de pretos velhos, de crianças, boiadeiros, marinheiros, baianos, exus. Isso é também um denominador comum da ritualística umbandista. Outra forma de manifestação dos espíritos ancestrais na Umbanda é a forma do Exu, seja como Exu masculino ou feminino, que é a Pombagira. E essas são talvez as entidades menos compreendidas e mais preconceituadas do panteão afro-brasileiro. Exu não está preocupado com a moralidade, Exu não está preocupado com os comportamentos sociais que foram impostos pela sociedade. Ele está preocupado com o bem-estar das pessoas. É um orixá que fala, você pode mudar, você tem condições de mudar tudo o que você desejar. Nós vivemos num mundo em que o homem ele tem que ter um comportamento certo. Você imagina ter um orixá que fala, não, você pode ter o comportamento que você achar melhor para a sua felicidade. Isso é mal visto. Isso é uma praga social, porque você está estimulando as pessoas a terem mudanças. Agora, Exu para o terreiro, ele é fundamental, ele é essencial. A gente tem um adágio de terreiro que fala que sem Exu não se faz nada. Porque ele que constitui, ele que lida com as forças. Nosso universo é imensamente simbólico, né? Imensamente. Quando não se tem tradição escrita, a tradição oral pede que os símbolos sejam em grande diversidade. Mas acho que um dos principais símbolos não é um símbolo morto, é um símbolo vivo, é o pai e a mãe de santo. Os pais e as mães de santo dentro dos terreiros têm exatamente as mesmas funções a cumprir. Dentro das religiões, é uma das raras religiões em que é dado ao homem e à mulher os mesmos direitos e deveres. Eu poderia citar para você aqui por volta de uns 30 cargos de santo. Mas a maior parte das casas de santo, elas se concentram em 3, que é o pai ou mãe de santo, o pai pequeno ou a mãe pequena e os seus filhos. Dentro dos filhos existem diferentes graus de iniciação que estão presentes. Uma outra característica de todos os terreiros, mas que não existe um cargo de santo em si, mas que tem uma função também, é a orquestra do terreiro. São as pessoas que cantam. O ogã do terreiro, que é aquele que pode, existe ogã de corte, ogã de atabaque, ogã do cântico, que são os cargos que estão presentes na maior parte dos terreiros que nós conhecemos.
filho de santo. Parece que me elegeram, né? Eu sou filho de um santo, você não. Não é isso não, todo mundo é filho do mesmo pai. O filho do santo é só uma designação para quem trabalha na Umbanda, é isso, né? Então ser filho de Umbanda é trabalhar com retidão, aparar as arestas, com humildade, com caridade, na linha de Umbanda, que é a linha que você escolheu para expressar a sua religiosidade, sua divindade, né? O amor que você traz no coração com a sua ligação com Deus. A pessoa, para se tornar sacerdote Umbanda, precisa vivenciar, às vezes por muitos anos, é um processo lento, gradativo, de capacitação e de fortalecimento da inteligência, da virtude, da mediunidade. Ela precisa frequentar uma casa de santo. Ela precisa, antes de ser pai ou mãe, a pessoa precisa ser filho ou filha. E se você traz a tarefa, se você traz essa predisposição ao sacerdócio, isso vai ser confirmado através dos ritos, isso vai ser reconhecido pelo seu pai de santo e você vai passar pelos processos iniciáticos cabíveis, passa então a ter ordens e direitos de trabalho para conduzir uma comunidade de terreiro. Você constitui uma nova comunidade, os seus filhos de santo são netos do seu pai de santo, existe então uma verdadeira família de axé, uma verdadeira família espiritual. As pessoas que procuram Umbanda, elas procuram pelos males que percorrem o mundo. Acho que o meu pai de santo sempre sintetizou que as pessoas procuram a religião por dificuldade afetiva, material, por dificuldade espiritual ou uma dificuldade aí de saúde, né? São esses os motivos. O importante é que hoje estamos no momento da mudança, da transição do planeta. O planeta, toda a espiritualidade, sob diversas formas e diversas correntes, tem anunciado que é chegado o momento. Nos ritos umbandistas existe uma profusão de elementos provenientes da natureza, ervas, flores, existe o elemento humano, presente por óbvio, e existe o sagrado que está representado pelos ancestrais ilustres que se manifestam através da mediunidade, na forma de crianças, caboclos, pretos velhos, exus, marinheiros, boiadeiros, baianos. Então, todas essas instâncias da realidade estão presentes e articuladas de forma convergente no rito. Existem constantes entre as várias escolas, as várias vertentes, as várias formas de se praticar a Umbanda. Todo o terreiro tem uma função social que faz com que eles tenham os ritos públicos ou também as chamadas as giras de caridade. Sessão de caridade são pessoas que vêm para se consultar com as entidades. Para além das giras de caridade ou dos ritos públicos, existem os ritos internos ou os ritos de caráter iniciático, que são ritos de fundamento e que promovem a iniciação dos internos, daqueles que entram para a corrente. E esses ritos, então, impulsionam a iniciação da pessoa. Nesses ritos, então, o que se tem é a capacitação sacerdotal daqueles que trazem essa missão, a capacitação magística, mediúnica e iniciática. Nós acreditamos que a força vital do axé, ela percorra tudo que tem existência, né? E tudo, inclusive homens, minerais, vegetais, animais, não só seres vivos. E esse axé é como se colocasse as pessoas em equilíbrio.
passe é justamente a possibilidade de alguma energia que reequilibre esse axé da pessoa. É retirar essas coisas que não são benéficas a essa pessoa. Quem dá o passe são os médiuns incorporados por suas entidades espirituais, os ancestrais. Quem recebe são as pessoas que procuram as casas de santo pedindo auxílio ou os próprios filhos de santo. Então, o uso do charuto é para dar auxiliar ao passe, porque ele retira essas coisas que nós chamamos de cargas negativas. Creio na comunicação dos guias espirituais, encaminhando-nos para a caridade e a prática do bem. Creio na invocação, na prece e na oferenda, como atos de fé. Então, a sua função como um bandista corresponder ao que o astral está te orientando. Os guias têm esse nome justamente por isso, porque eles têm a função de te guiar nessa caminhada que é já tem muitos percalços durante a vida, né? E já na parte iniciática da Umbanda, o médium passa por diversas obrigações, que a gente chama, a palavra é essa mesmo, são obrigações. São obrigações que você tem para com o universo, né, com as divindades, para continuar nessa caminhada. São trabalhos de firmeza que são feitos, muitos são entregas, daí as conhecidas oferendas, né? Então, quando um médium começa, ele faz o firmamento do anjo de guarda, as entregas de caboclo, de Exu, de baiano, as linhas de trabalho das entidades de Umbanda. Essas entregas acontecem para você ter essa proximidade com as entidades que vão te acompanhar. Então, a obrigação que a pessoa tem com o seu guia, com o seu orixá, são aquelas que você tem que dar algum presente, nada faraônico, nós não trabalhamos assim, nada proibido, não pode isso, não pode aquilo, nós não temos esse tipo de coisa. Então, uma vela, uma flor, uma bebida, um laço de fita, numa árvore, aí cada um tem o seu local mais apropriado, como o pessoal as entidades do mar, que seja no mar. Então, tudo isso para nós é muito importante, dar uma oferenda a esses orixás. E também a seu próprio guia, que cada um de nós tem um guia, ao seu preto velho, a sua preta velha, aí você dá um presente, uma bebida, qualquer coisa nesse sentido. A oferenda no terreiro, ela tem como princípio, ou seja, a principal característica, manter o equilíbrio dessas forças, manter a vida da comunidade. Então, quando são feitas essas oferendas, é uma forma da manutenção do axé coletivo e individual. A expectativa do nosso sacerdócio é estender e multiplicar todos os bens que eu recebi dentro do terreiro. Eu acharia muito injusto que eu só pudesse receber tudo que recebi do meu pai e da espiritualidade como um todo, sem poder ser um agente multiplicador desse poder de restauração da felicidade, do conhecimento, da virtude, de tudo aquilo que é imprescindível para uma vida realizada, né?